Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre o mercado do leite e do leite zero lactose. E quem está aqui para falar com a gente sobre esse assunto é o Guilherme Souza Dias, que é assistente técnico de pecuária de leite da CNA. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Olá, Letícia. Boa tarde, os telespectadores. Assistente não, perdão, assessor, desculpe, Guilherme. Imagina, Acabei sem errando problema. aqui seu cargo. Guilherme, a gente fala muito na produção de leite aqui no Brasil. A produção de leite é extremamente pulverizada, né, para os nossos espectadores, nossa audiência que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Cerca de 99 dos municípios brasileiros produzem leite. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre um tipo diferente, né, que passa por um processo industrial e que chega lá na ponta do supermercado com um rótulo diferente, que é o leite zero lactose. Aí, Guilherme, eu queria saber o seguinte, como que funciona esse processo, né? Esse leite, ele é processado na indústria para se tornar, né, um leite zero lactose? Como que funciona toda essa cadeia? Bom, vamos lá. Então, a produção do leite zero lactose, ela é a produção comum de leite hoje que é executada em todo o Brasil, né? Como você bem falou, em 99% dos municípios brasileiros. A gente produz hoje cerca de 35,4 bilhões de litros de leite, né? E a grande maioria dos produtores é representante ali de pequenas propriedades rurais. E toda essa produção ela é captada pelas indústrias e elas vão direcionar ali para os diferentes derivados. Vão produzir leite UHT, leite pasteurizado, queijos, enfim, toda uma gama aí de derivados lácteos. E, em específico, falando dos produtos zero lactose, que podem ser todos os produtos que são do leite, a única diferença é que a lactose ela é o principal carboidrato que está presente no leite, ela é composta por dois, vamos dizer assim, monossacarídeos, que são a glicose e a galactose. Quando elas estão juntas, elas formam a lactose. Então, um produto zero lactose é aquele que teve a ação de uma enzima que quebrou essas moléculas e aí tem esses dois carboidratos que são mais facilmente absorvíveis ali pelo organismo. Então, a produção leiteira ela ocorre de maneira normal nas propriedades e aí vai ser o processamento industrial que vai determinar aí os produtos zero lactose. E aí, após então esse processamento pela indústria, esse leite ou esses produtos lácteos chegam até as gôndolas dos supermercados, né, com esse rótulo de zero lactose e também chegam com um preço diferenciado, a gente pode deduzir. Sim, exatamente, né? Você tem ali a partir da demanda, né? Quem demanda isso para a indústria, naturalmente vai ser o consumidor, né? Com o advento aí de mais pesquisas, de mais atenção que a população tem tido com a saúde, né? O pessoal tem tido o diagnóstico ali da intolerância à lactose, né? E isso é muito importante destacar que isso quem faz é o médico através de exames, ele que vai determinar ali o grau ou se existe ou não a intolerância à lactose. E o mercado é soberano, é ele quem demanda a indústria, né? Ela encontra aí, nesses nichos de mercado, uma oportunidade de agregar valor aos seus produtos, né? A gente tem hoje leites aí, opções zero lactose de marcas famosas que tem aí um ágio entre 30% até 100% de ágio sobre os produtos comuns ali que a gente está acostumado. Então, ela é uma oportunidade de mercado e tem potencial para crescimento. E Guilherme, a gente já está acostumado a ver, né, os leites líquidos, né, zero lactose, mas há também alguma tendência de crescimento para outros produtos, como iogurtes, queijos, requeijão? Sim, há espaço, sim. A gente vê começando a surgir iogurtes zero lactose, requeijões zero lactose, e tudo isso vai depender assim do nível tecnológico ali da engenharia de produção de alimentos, né? É possível hoje você produzir toda uma série de derivados aí que vão ser adicionados dessa enzima, né? Você vai ter diferentes procedimentos industriais para ter essa quebra, né, da lactose em glicose e galactose, que aí vão possibilitar que os produtos tenham esse valor agregado aí para atendimento à população. E aí, quando a gente pensa então nos custos de produção e nos preços lá na ponta final, Guilherme, você estava explicando então que esse leite que é transformado em zero lactose é um processo essencialmente
industrial, né? O leite ele sai de uma maneira, vamos dizer assim, entre aspas, comum, lá da fazenda, né? Até chegar então à indústria, e aí ele ganha esse valor, então, por se tornar zero lactose, até chegar à ponta final. E aí, como que fica a questão para o produtor, né? Se a indústria ela ganha em cima desse produto, então, com valor agregado, o produtor ele fica de fora desse ganho ou não? Olha, não necessariamente, Letícia. A gente tem uma situação, um bordão que a gente usa muito no setor é que o produtor não sobrevive sem a indústria e a indústria também não sobrevive sem o produtor, né? Naturalmente que a agregação de valor nos processos industriais, ela vai gerar mais caixa para a indústria e isso vai lastrear aí possíveis melhores remunerações para o produtor, né? É importante que hoje as indústrias tenham políticas de bonificação por qualidade, enfim, tenham diversos mecanismos ali de remunerar aquilo que tem mais qualidade, né? E uma indústria forte, uma indústria tendo aí uma capacidade de caixa, naturalmente vai ter maior capacidade de fazer esse repasse desses maiores valores ali para o setor produtivo também. E pensando na questão dos custos, né? Esse ano de 2021 a gente viu um período extremamente desafiador, não só para a pecuária leiteira, né, mas para outros setores da proteína animal também, e que esses custos de produção mais altos não conseguiram ser repassados até a ponta final consumidora. E pensando então nesses custos para o leite comum, mas esse valor agregado, né, dessa transformação para o leite zero lactose, ele chega na gôndola com um preço diferenciado. Como que fica a questão do consumo, Guilherme? Porque a gente viu em certas partes do ano o consumo do leite dando uma derrapada justamente nessa tentativa de repassar esses custos de produção, né? Exato. Veja, nós temos uma característica aqui na pecuária leiteira nacional que difere um pouco das suas primas ali, as outras cadeias de produção animal, né? Enquanto a gente tem aí player internacional no mercado de aves, de carne bovina, de carne suína também, a produção leiteira nacional ela é quase que exclusivamente para atendimento do mercado interno. Então, se a gente tem uma condição de revés econômico, né, estagflação, a economia patinando bastante, altas taxas de desemprego, enfim, tudo isso ele vai impactar no consumo de alimentos pela população. Ano passado, com o advento ali dos programas de transferência de renda, houve ali um incremento no consumo dos lácteos, né? Tanto pela pandemia, também pelas maiores refeições feitas dentro de casa, enfim, que trouxeram a valorização dos derivados e, consequentemente, também do leite do campo. Então, ao contrário dessas outras cadeias, nós não temos uma receita em dólares, vamos dizer assim, para ajudar a equilibrar o mercado doméstico. Então, como nós somos quase que exclusivamente dependentes do mercado interno, a produção no campo, as cotações, elas vão refletir a condição econômica da população, né? Houve sim uma certa derrapagem e a gente espera que com o ano que vem, né, que é um ano assim bastante incomum, vamos dizer assim, por ser ano eleitoral, a gente tem aí um cenário internacional que tem uma demanda muito aquecida, né, pelas commodities agropecuárias, em especial o milho, que é o principal insumo da ração, né, na pecuária leiteira. A gente espera que a safra recorde que está sendo prevista para o ano que vem ajude a arrefecer as cotações, né, e ajude a trazer melhores margens para o produtor. Porque hoje os concentrados, né, a ração concentrada, que abocanha aí cerca de 40% da receita com o leite, ela teve em patamares bastante desfavoráveis ao longo desse ano e o final do ano passado, né? Só para te ter uma ideia, a gente começou o ano com uma relação de troca, né? Que é a quantidade de litros de leite necessárias para adquirir uma saca de milho, nós começamos o ano em cerca de 41 litros de leite para cada saco de milho adquirida pelo produtor. Agora nós já estamos nos patamares ali dos 38 litros e meio, mais ou menos, mas em maio a gente beirou os 50 litros de leite necessários para adquirir a saca de milho. Então foi um cenário bastante desafiador, mas o setor não decepcionou, manteve a sua resiliência, manteve a produção no campo e o fornecimento de alimentos aí para a população nacional. E pensando então nessa questão de que todo o Brasil produz leite, né? A gente tem algumas bacias leiteiras principais, mais importantes.
É uma tendência que principalmente os grandes laticínios comecem a se adequar, né, e criar mecanismos para ter essa produção zero lactose, seja para leite ou para outros lácteos? Olha, isso vai depender do tamanho do nicho. Qual é o tamanho do mercado de produtos hoje zero lactose? A gente imagina que a agregação de valor ela é fundamental. Pesquisa e desenvolvimento, agregação de valor, novos produtos, tudo isso ajuda vamos dizer assim, a indústria a agregar valor à sua produção e, como eu disse anteriormente, justamente a lastrear melhores preços ao produtor. Mas a gente enxerga que com essa inovação, esse desenvolvimento de novos produtos, é que a gente vai ter naturalmente uma adequação do processo industrial e isso vai chegar lá na ponta, na produção, né, que cada vez vai ter que produzir mais, melhor e com o uso de menos recursos. Certo. Guilherme, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, nós é que agradecemos. Estivemos aqui, portanto, com o Guilherme Souza Dias, que é assessor técnico de pecuária de leite da CNA, nos trazendo, portanto, informações a respeito da produção do leite zero lactose, que é uma tendência. A gente já vê nas gôndolas dos supermercados não só o leite líquido, mas também outros derivados, né, como, por exemplo, os iogurtes. E, de acordo com o Guilherme, são produtos que têm uma valorização, um ágio de cerca de 30% até 100% a mais do que os produtos de leite convencionais, vamos dizer assim, né? E, de acordo com o Guilherme ainda, toda essa evolução, né, e essa transformação depende, então, de se observar os nichos de mercado. Claro que esse é um produto com maior valor agregado, portanto, ele chega com um preço diferenciado nas gôndolas. Então, ele é direcionado a um certo tipo de consumidor, é aquele consumidor que é diagnosticado com intolerância à lactose ou que sente algum desconforto e procura, portanto, esse tipo de produto e está disposto a pagar por ele. Então, é um preço um pouco mais alto e a cadeia industrial acaba se beneficiando disso, já que a transformação do leite para ele se tornar zero lactose é essencialmente feita na indústria e não no setor produtivo, né, lá na fazenda. E, segundo o Guilherme, apesar, então, desse valor agregado, né, ficar para a indústria, isso não necessariamente exclui o produtor de leite, porque a indústria precisa do produtor, assim como o produtor precisa da indústria, isso nas palavras do Guilherme. E com a indústria mais lastreada, né, com esse valor agregado, com esse caixa um pouco maior, fica melhor para reforçar os pagamentos ao leite, então, pago ao produtor. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você no Notícias Agrícolas, não sai daí. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.